Bom dia, oitavo ano. Então, na aula de hoje a gente vai estar iniciando um novo conteúdo, tá certo? Eu vou estar trabalhando um conteúdo novo, falando um pouquinho sobre o conteúdo para vocês. Antes de iniciar esse conteúdo, eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho que vocês estão realizando, pessoal. Quem não fez o trabalho até a data de entrega pode estar realizando o trabalho ainda, tá certo? Se não fez, pode estar entregando. Não vai ser a mesma nota de avaliação dos que entregar dentro do prazo, tá certo? Lembrando, pessoal, é para fazer uma apresentação de PowerPoint, aquelas de slide do mesmo jeito que eu vou estar fazendo aqui para vocês. Se me entregar o trabalho de outra forma, eu vou estar devolvendo e pedindo para fazer novamente, tá certo? Eu só vou aceitar de PowerPoint. Eu falei que quem quisesse fazer o slide gravando a sua voz ou apresentando esse slide de alguma forma, iria ter uma vantagem a mais nessa nota, tá certo? Então, até agora, dos que eu corrigi, ninguém fez, mas aí é a cargo de vocês, eu deixei em aberto, tá certo? Então, o assunto que eu vou estar tratando com vocês hoje é a questão dessa questão de padrão de beleza. Se fala muito isso, o que é padrão de beleza, da onde que vem isso, quais são os problemas disso, falar um pouquinho sobre a história e tudo mais, tá ok? Então, o que é padrão de beleza? Padrão de beleza é uma expressão usada para caracterizar um modelo de beleza que é considerado ideal em uma sociedade, tá certo? Então a gente vai ver que na história, com o passar de milhares de anos, cada época, cada período, o dito como belo, como beleza, variava muito dependendo da influência da sociedade, da cultura. Nos dias atuais que a gente vai estar vendo que a gente vive muito uma influência da mídia, do que os outros dizem, tá certo? Antigamente era mais a sociedade que influenciava. E vocês vão estar vendo que quem sofre mais influência nessa questão da beleza corporal, dos padrões de beleza, são as mulheres. As mulheres são as grandes que acabam sofrendo mais com essa questão da influência, dessa questão de padronização de beleza, tá certo? Então, não é somos nós, sociedade, junto com uma série de fatores que acaba determinando, só que o problema é que essa determinação desse belo acaba, vocês vão estar vendo que ela pode ficar gerando alguns problemas também, tá certo? Então a primeira tentativa que se teve, se tem registro de padronização do que era belo, do que é feio, aconteceu na Grécia Antiga, tá certo? Antigamente os gregos eles tinham dado como belos os corpos definidos e musculosos, tá certo? Corpos definidos que mostravam os desenhos da musculatura. Antigamente o grego, tudo mais, eles não tinham muito essa importância com o nu, porque vocês vão estar vendo que os gregos eles acreditavam em vários deuses. Então, na cultura deles, essa questão de mostrar o corpo era normal. E essa definição muscular era definida como belo. Por quê? O homem que era musculoso e tudo mal era considerado um excelente atleta, primeiro, depois um excelente soldado. E as mulheres também, antigamente, as mulheres gregas que batalhavam, que lutavam, eram reverenciadas também, eram consideradas mulheres belas, que iriam proteger sua família e tudo mais. Então lá na Grécia eles tinham muito essa cultura do belo, era considerado esse corpo definido, tá certo? Isso era considerado belo na época, porque a sociedade pedia o quê? Soldados, tá certo? E na Grécia eles tinham muito essa questão dos atletas, que foi lá na Grécia que surgiu as Olimpíadas e tudo mais. Então lá eles também referenciavam esses tipos de pessoas com corpos extremamente propícios para a prática da guerra e das atividades físicas, tá certo? Com o passar dos anos, chegou a época da Idade Média, que chegou a época do cristianismo, que foi aquela época mais voltada para o recato, onde que acreditou-se, mas voltou o cristianismo, acreditava só em Deus e tudo mais, mas era aquela igreja extremamente radical, tá certo? Era aquela igreja bem no início, onde que a mulher ela tinha que ser pura, ela nascia, era criada para servir ao seu marido e ela só ia se entregar, mostrar o corpo dela quando ela casasse. Então essa mulher, ela tinha o belo na época era aquela mulher que mostrava a imagem da Ave Maria, de corpo todo coberto, cabelos longos, tudo mais, se preparava toda para se entregar para o marido, tá certo? Então isso era dado como belo, porque a sociedade era muito pregada nessa época do cristianismo, tudo mais. Claro,
Existem vários lugares no mundo, por exemplo, lá nos países que pregam lá o Alcorão, tudo mais lá, e eles até hoje, a mulher ela tem que ficar toda coberta, tudo mais, mas a gente está vendo na grande maioria da sociedade, tá certo? Algumas histórias durante a sociedade. Depois, com o passar do tempo, chegou um período, o período do Renascimento, o belo na época era considerado mulheres extremamente cheinhas, tá certo? Com ancas largas e seios volumosos. Por quê? Essas mulheres, elas eram consideradas mulheres ricas, tá certo? Mulheres que tinham muita fartura, porque nessa época as mulheres, quem tinha muito dinheiro eram pessoas bem alimentadas. Então, ou você era dono do feudo, extremamente rico, ou você era o escravo, aquela pessoa serviçal que ela está se matando comendo migalhas. Então, a partir do momento que você era uma pessoa considerada bem alimentada, o primeiro sinal é que você ia ser rico. O outro sinal é que você iria ser uma boa progenitora, ia ter filhos saudáveis, porque você ia estar bem alimentado. Então, nessa época, as mulheres eram consideradas mulheres, o padrão de beleza da época, porque a sociedade pedia isso, eram mulheres consideradas como bonitas, mulheres mais gordinhas, mulheres cheinhas, tá certo? Com o passar dos anos, nos anos 20, foi se padronizando a beleza, o outro nível de padrão de beleza que começou, isso aqui não é que ficou um padrão de beleza, acabou surgindo uma tendência de moda, começou-se a meio que ser um tipo de padronização de beleza, mas não quer dizer que era geral, tá certo? Essa aqui foi a época que as mulheres começaram a sair daquele mundo, que é aquela mulher que só servia o homem, que casava, ela era criada para ter filhos e cuidar da casa. Foi a época da Revolução Industrial, que as mulheres começaram a sair de casa para trabalhar. Só que essas mulheres, elas sofriam muito preconceito, sofriam muito abuso. Então essas mulheres pensam, acostumadas com uma sociedade totalmente preconceituosa, onde que a mulher tinha que ficar em casa servindo o marido, e essa mulher começa a sair de casa para trabalhar, buscar o sustento dela, ela chegava lá, ela sofria muito preconceito, até abuso sexual, era muito difícil. O que essas mulheres começaram a fazer? Cortar o cabelo, cabelos curtos e roupas que escondessem as curvaturas. E isso acabou virando uma tendência nessa época dos anos 20 e se tornou um padrão de beleza da época, tá certo? Aí com o passar do tempo, começou a chegar mais ou menos na década dos anos 80, 90. A partir desse período aqui, não existe mais tanta influência por questão social, por exemplo, por questão de guerra, por questão por questão de dinheiro, tudo mais. Aqui é mais questão da mídia, tá? Só que, voltando a falar, pessoal, vocês veem que eu estou falando só das mulheres, porque as mulheres elas sofrem mais influência. Os homens sempre vai ser o corpo malhado, forte, sempre vai ser esse o padrão. Lá na época antiga, os homens, o padrão de beleza era o homem forte e tal, porque ele tinha que guerrear. Depois, lá na época mais adiante, ele tinha que ser o homem forte porque ele tinha que ir ao serviço braçal. E o homem forte porque ele também ia ser bem alimentado, tá certo? Então o homem dificilmente tem oscilação. A mulher que acaba sofrendo mais oscilação. Mas voltando aqui nos anos 80, 90, aqui a partir de agora começa a ter bastante influência da mídia. Nessa época aqui começa a ter muita influência do cinema, começa muito o cinema de Hollywood. Aquelas mulheres extremamente magras, com o corpo definido e seios volumosos. Aqui que começa muito essa questão do silicone, de todos esses procedimentos estéticos, tá certo? Então, aqui que começa então um pouquinho da influência da mídia, que não tem tanto aquela necessidade por questão social, tá? Aqui ainda que a mulher já começa a se libertar, começa a mostrar mais o corpo, não é mais tanto aquele preconceito que existia há muitos anos atrás, tá certo? Dos anos 90, os anos 2000, aqui tá errado, tá certo? Começou-se a aprofundar muito mais essa influência da mídia, principalmente revistas de modas, tá certo? Televisão. Nessa época não tinha rede social, era só televisão e revista, jornal. E essa época que começou-se a surgir as supermodelos, aquelas modelos extremamente magras, muito magras,
e extremamente altas, aqueles desfiles de moda e tudo mais. E isso acaba virando, inconscientemente a gente acha, isso aqui é feio, isso aqui eu não acho bonito. Mas inconscientemente a pessoa acaba achando que aquilo ali é bonito e ela acaba buscando inconscientemente, ela fica vendo aquilo ali na televisão, no jornal, e foi a época que começou a surgir muitas doenças, muitos transtornos alimentares que eu vou estar falando para vocês. Foi nesse período aqui, pela busca desse corpo da magreza, a mulher tinha que ser magra, senão ela não era mulher bonita. Então isso aqui foi influência do que? Da mídia. Então a gente tem que estar cuidando, tem que estar observando que nem sempre o que é padrão de beleza é o significado de saúde. Tá? Então tem que estar tomando cuidado. Aí com o passar do tempo, nos dias hoje atuais, pelo que a gente vem observando, quais que são os padrões? São corpos extremamente definidos, malhados, aquela mulher com barriga de tanquinho, bundão, colchona, as famosas paniquetes, né? E esse acaba sendo o padrão de beleza, a busca do padrão de beleza. E está surgindo, antigamente as mulheres entravam nos transtornos para buscar magreza. Hoje em dia as mulheres estão entrando em transtornos, outros tipos de transtornos alimentares, anabolizante, para buscar esse corpo dito como perfeito. Cirurgia plástica, excessivamente. Por quê? É rede social. Hoje em dia a influência da mídia é mais forte ainda que antigamente. Você pensa, tem a televisão, tem o filme, tem a Instagram, Facebook, tudo isso gerando ali um monte de influencer digital dizendo que isso aqui é bonito, que é feio. Então a gente tem que tomar muito cuidado, que não tem nada de errado a gente querer um corpo bonito. O problema é quando isso se transforma em uma obsessão, uma doença, e isso vem quando se passa da questão de saúde, ok? E os homens também, sempre aquele corpo extremamente malhado, que os homens sempre foram aqueles que usaram a forma errada, usaram anabolizantes, essas coisas, e as mulheres hoje em dia também estão nessa onda, bastante, tá? Inclusive, um dos próximos conteúdos que eu vou estar trabalhando com vocês é essa questão do anabolizante, tá? Então, a gente tem que cuidar, pessoal, muito essa questão da influência, tá? A gente tem que ver, a gente tem acesso a muita informação, mas essa informação às vezes pode ser uma coisa errada. Então tem que tomar muito cuidado com esse padrão de beleza. Quem disse que são certas pessoas que definem o padrão de beleza. Quem define o padrão de beleza somos nós. Por isso que a gente tem que cuidar muito com o que a gente lê, com o que a gente vê, para isso não se tornar uma obsessão, tá certo? E quais são os métodos que as pessoas acabam utilizando para fazer essa busca por esse padrão desse corpo perfeito? As dietas. Tem problema fazer uma dieta? Não, o problema são as dietas erradas, dietas que vai surgir um monte de problema. Os anabolizantes que são proibidos, que tem milhares de estudos que dizendo que não, que faz mal, que vem trazer uma série de problemas que a gente vai estar falando mais sobre isso. Silicone. Tem problema colocar o silicone, professor? Não, não faz mal nenhum, o problema é excesso. Você sabia que tem pessoas que aplicam silicone em gel no corpo para definir a perna, para definir a bunda, esse gel desce, dá necrosa, vira um monte de coisa. O problema é os excessos, tá certo? Tratamentos estéticos, tem problema? Não. O problema é quando isso vira uma obsessão, quando vira aquela coisa, a pessoa tá perfeita, mas não, tá faltando aquela ruguinha, aquele negócio, gasta todo o dinheiro que tem em tratamentos estéticos, tá? Cirurgias plásticas. Hoje em dia, para vocês terem ideia, o Brasil é o segundo país no mundo que mais realiza cirurgia plástica, tá certo? Por quê? Por essa busca, essa constante mundo de informação e não sei o que lá, fora o tanto de pessoas que vão buscar cirurgias plásticas em países estrangeiros, Bolívia, Paraguai, para pagar mais barato, e às vezes servem de cobaia de médicos que nem têm formação direito, tá ok? Então tem que tomar cuidado com isso. E essa busca por esse corpo dito como perfeito, que não existe o corpo perfeito, quem define o corpo, o que é bonito, nós somos nós, não é a sociedade e não é uma mídia que tem que definir isso, tá certo? Somos nós que tem que definir, tá certo? Sentir bem com você mesmo, se você acha que tem que melhorar alguma coisa, vai melhorar, mas pensando primeiro na sua saúde, tá? Surgiu alguns transtornos, alguns principais transtornos que surgiram com o passar do tempo. Anorexia nervosa. O que é anorexia? A pessoa não come, ela se enxerga, ela está extremamente magra, mas ela se acha gorda, tá certo? Ela não come, restrição de alimentar total,
tá certo? Existe casos de pessoas que estavam lá com 70 e poucos quilos, veio para 36 quilos, quase morreu, tá? E fora muitas pessoas morreram, principalmente na década de 90, que é a época das supermodelos, tá? Bulimia nervosa, a pessoa come, 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 daí ela vai lá e vomita, põe o dedo na garganta, vomita tudo isso fora. Isso também é um transtorno, tá certo? O outro transtorno, esse aqui é um transtorno que vem acontecendo nos dias atuais, que se chama vigorexia. São aquelas pessoas extremamente musculosas, que tomam anabolizante, que tomam aquele monte de suplemento, viciada em exercício. Aquela pessoa está extremamente musculosa, ela se olha no espelho e ela acha que não tá bom. E daí ela começa a procurar um monte de método para deixar esse corpo e ela fica extremamente musculosa, fica aquela coisa exagerada. Tá? Isso existe pessoas que existe um transtorno, é um tipo de doença, tá certo? E existe esse transtorno também nos dias atuais, transtorno de compulsão alimentar, aquela pessoa que quer compensar tudo na comida, tá? E ela vai lá e come, come, come com ansiedade tudo e acaba vindo gerando alguns problemas também, tá certo? Esse aqui não é nem tanto por a questão que eu estou falando de padrão de beleza, esse aqui é só para vocês terem conhecimento de outros transtornos que acontecem nos dias atuais. Tá certo, pessoal? Então, para não deixar o vídeo muito longo, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Primeira coisa, padrão de beleza, então, é uma coisa que acaba surgindo pela questão social. Vocês viram que com o passar dos anos, o que era bonito há 100 anos atrás, hoje em dia não é mais e daqui 100 anos já não vai ser de novo. Então, o que a gente tem que cuidar, não tem nada de errado você querer achar bonito um tipo de corpo ou um tipo de beleza, só que o problema é quando isso vira, você ultrapassa o limite da saúde. Sempre a gente tem primeiro pensar na saúde. Depois, se dentro da saúde você quer ir na academia buscar um corpo legal, beleza. O problema é quando isso vira uma obsessão, quando vira influência dos outros. Muito, porque eu vi naquilo ali, aquilo ali é bonito, e porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Isso que é o perigoso. Tá ok, pessoal? Então, no decorrer agora da semana que vem, eu vou estar passando algumas atividades para vocês para estarem entendendo melhor esse assunto. Beleza?